Pessoal, bem-vindo de voltas. Agora a gente vai continuar o vídeo anterior no ponto que a gente deixou. Então, de acordo com tudo que eu expliquei para vocês antes, eu tendo esse pedaço de código aí. Vocês podem até pausar, dar uma olhada antes de ir para o próximo pedaço do vídeo, dá uma pausada aí no vídeo e responde para você mesmo essa pergunta. Essa linha aqui vai escrever iguais? Na verdade, vai chegar nessa linha aqui e o meu programa, se eu rodasse ele do jeito que está, iria aparecer no console a palavra contas iguais? Pode pausar aí, pensar um pouquinho, desenha, faz o desenho igual eu fiz anteriormente nesse pedaço do vídeo, para poder praticar e depois continua o vídeo. Vamos lá, vou dar a resposta para vocês aqui. Não vai imprimir contas iguais. Por que não vai imprimir? Vamos fazer aqui o passo a passo. Fiz aqui, opa, fiz aqui conta corrente, deixa eu mudar a cor. Conta corrente, conta 1 recebe new conta corrente. O que é que ele fez? Criou o meu ponteiro, minha referência e criou o objeto na memória e fez ela apontar para cá. Conta 1, ponto titular, recebe Luciano Souza. Gravou esse dado aqui. Conta 1, ponto saldo, recebe 100. Colocou 100 lá no saldo. Conta 2, recebe new conta corrente. Criou a referência, criou o objeto na memória. Conta 2, ponto titular, recebe Luciano. Então, conta 2, navega com o ponto titular, Luciano Souza. Conta 2, ponto saldo, recebe 100. Então, conta 2, navegou com ponto saldo, recebe 100. Então, if conta 1 igual conta 2, e aí, o que é que tem aqui na referência conta 1? Ela tem um endereçozinho na memória, não foi o que eu falei com vocês? Então, aqui tem um endereçozinho na memória, que é o endereço da memória desse meu objeto aqui. Aqui também tem um endereço na memória. Aqui eu estou dando só um exemplo dessa nomenclatura de endereços, e que é o endereço desse outro objeto aqui. Conta 1, essa referência, que é um endereço, é igual conta 2? Conta 2 é esse outro endereço. Então, quando eu estou comparando as duas referências com o operador de igualdade, eu estou comparando os meus dois endereços. Os dois endereços são iguais? Eles apontam para o mesmo lugar? Não. Então, no caso aqui, ele não ia entrar no if, porque cada um aponta para um endereço diferente. Então, se eu executar aqui, ele não vai imprimir no console contas iguais, porque é diferente o endereço dessa referência que essa referência está apontando para o endereço que essa outra referência está apontando. Então, guardem isso na cabeça. Se eu estou comparando duas referências, eu não estou comparando o conteúdo dos objetos que elas se referem. Eu estou comparando
se elas se referem ao mesmo objeto, ok? Pessoal, vocês me viram na última aula que eu estava chamando as referências a objeto de objeto, mas é comum, ninguém fica, eu vou criar uma referência a objeto aqui, eu vou criar uma referência a objeto aqui. Na prática, a gente chama aquelas referências a objetos de objetos mesmo. A gente sabe que elas não são objetos, são referências a objetos na memória, mas é normal a gente chamar aquilo lá de objeto mesmo. Então, eu vou continuar chamando de objeto. Toda vez que eu falar cria um objeto ou vamos criar um objeto, na verdade, eu estou falando criar uma referência para um objeto, ok? É muito comum, todo mundo faz assim. E, como eu falei, o operador de igualdade, quando se ele estiver comparando duas referências a objetos, vai verificar apenas se elas referenciam ao mesmo objeto lá na memória. Foi o que eu acabei de falar aqui só para reforçar. Então, com tudo que a gente já viu até agora, se vocês pegarem esse trecho de código aqui, nessa linha que eu mandar imprimir o saldo da conta 1, o que é que vai aparecer aqui? Nessa linha, quando eu mandar imprimir o saldo da conta 2, o que é que vai aparecer nessa linha aqui de baixo? Para de novo, pausa o vídeo, tenta fazer o desenho. Se você não está conseguindo fazer de cabeça, faz os desenhos de novo e responda, e depois despausa o vídeo e confere se você acertou. Então, vamos fazer aqui o passo a passo. Bora lá. Conta corrente, conta 1, recebe new, conta corrente. Então, criou a referência, criou a estrutura e fez essa referência apontar para essa estrutura. Próxima linha. Conta 1, ponto saldo, recebe 100. Então, conta 1, navega o ponto saldo, recebe 100. Então, aqui ele tinha jogado inicialmente o valor de 100. Vou colocar aqui o valor de 100. 100. Só aqui por cima para a gente deixar ali. Ok. Conta 2, conta corrente, conta 2, recebe conta 1. A gente já viu isso também, como é que funciona. Que ele criou a outra referência e fez ela apontar para o mesmo lugar que a referência conta 1 apontava. Próxima linha de execução. Conta 2, ponto saldo, mais igual 200. Então, ele vai somar 200 no saldo da referência conta 2, do objeto conta 2. Então, vamos lá. Conta 2, quem é conta 2? Aqui, ponto, saldo, aqui, recebe mais igual 200. Então, ele vai somar 200 no valor que já estava lá. Quando ele tinha 100 e soma 200, qual é o valor que fica? 300, não é? Então, nessa linha aqui agora, imprimindo, conta 1, ponto saldo. Então, vamos lá, conta 1, aqui, ponto para navegar, saldo, qual é o valor que está aqui? 300. Agora está armazenado 300. Então, nessa linha, iria imprimir 300. Próxima linha,
conta 2, aqui é a conta 2, ponto saldo, qual é o valor que está aqui? 300. Então, nessa linha também iria imprimir 300, correto? Por que isso? As duas referências estão apontando para o mesmo objeto lá na memória. Então, se eu pegar e alterar alguma coisa nesse objeto, vai ser visível para as duas referências, porque elas duas estão apontando para o mesmo. Se eu venho conta 1, ponto saldo, e altero algo, conta 2 vai enxergar essa alteração, porque eles estão apontando para o mesmo endereço na memória. É muito importante que vocês entendam isso. Quando eu tenho duas referências que apontam para o mesmo objeto, se eu alterar com uma, fica visível para as duas, ok? Porque é um objeto só na memória. Então, para saber mais sobre valor padrão de atributo, tem um linkzinho aqui, e sobre como funciona a coleta de lixo na memória do C Sharp, também tem um linkzinho aqui. Obrigado e até a próxima aula.